Muito boa tarde a todos. Sejam sempre bem-vindos aqui em nosso espaço Caminho da Luz, agora aqui nas montanhas em São Tomé das Letras, né? E eu convido a todos que estão nos assistindo aí em casa, através do vídeo, né? Que venham conhecer o nosso espaço, venham fazer uma visita aqui em São Tomé das Letras, conhecer esse local maravilhoso, a energia muito boa que nós temos aqui, ok? E dando sequência a esses nossos encontros, né, o tema que nós escolhemos para conversar hoje com vocês é a bilocação. Ok? Então vamos tentar entender primeiramente o que vem a ser a bilocação. Né? Então, teoricamente, né, a bilocação seria uma pessoa estar em dois lugares ao mesmo tempo. Por isso que é bi. Se fossem três lugares, seria trilocação. Tá? Então, estar, olha, em dois lugares ao mesmo tempo. Ok? Esse fenômeno, ele é conhecido em muitos locais, muitos lugares, né? Principalmente na Igreja Católica. A Igreja Católica tem um santo, né? Muito conhecido por realizar esses fenômenos de estar em dois lugares ao mesmo tempo. É o famoso Padre Pio. Né? Então, o Padre Pio, ele viveu entre 1887 até 1968. O Padre Pio ele não só é famoso por estar com esse fenômeno, mas também ele é muito famoso porque foi um dos primeiros estigmatizados na Igreja Católica. Você sabe o que é estigmatizado, né? Levar as chagas de Cristo, as marcas de Cristo, os estigmas de Cristo nas mãos, né, na testa, ele sangra, os estigmas começam a sangrar. Igual esse que apareceu recentemente, aí, esse italiano Giorgio Bon Giovanni, que é o estigmatizado, também carrega os estigmas de Cristo. Né? Então, Padre Pio é bastante conhecido por carregar por mais de 50 anos, né, as estigmas. Padre Pio era conhecido dentro da igreja como um padre muito diferente, como um ser muito diferente. Desde muito criança, ele já era vidente, já contatava entre o seu anjo da guarda, né? Conversava com o seu anjo e muitas dessas coisas. Então, Padre Pio, em sua jornada, ele é também conhecido como o padre da cura. Ele fazia muitas curas milagrosas. Então, é o padre das curas milagrosas. Vocês vão perceber que essa fenomenologia que nós vamos discutir hoje, chamada bilocação, ela só acontece com pessoas especiais, com médiums especiais, com pessoas que carregam fenômenos muito mais intensos na sua mediunidade. Ok? Então não é qualquer um que se biloca. Tá? Então nós vamos tentar entender esse fenômeno. Ok? Muito bem. Então, uma vez, o Padre Pio, se você pegar a biografia dele, ele vai ter muitas e muitas histórias. Né? Segundo a própria história, ele nunca saiu de seu mosteiro. Tá? Diz que ele passava a maior parte do tempo lá no mosteiro. Né? E um belo dia, conta um padre que também virou santo, porque o Padre Pio foi canonizado, né, pela Igreja Católica recentemente, né? Parece que em 2000 e pouco ele foi canonizado. Então, tem um outro padre que foi canonizado pela Igreja Católica, que chama Dom Luigi Orione, né?
em 1925, esse padre estava numa comemoração em Roma, né, na Praça de São Pedro. Essa comemoração era uma festa em homenagem a Santa Teresa de Lisieux. Então, conta que o Padre Pio aparece ali na frente dele, cumprimenta-o, certo? E a hora que ele vira as costas, o padre sumiu. Você está entendendo? E, nesse mesmo dia, ele vai verificar que o padre nunca saiu do mosteiro, que ficava longe, muito longe. Né? E hoje, a gente sabe que Padre Pio se manifesta em muitos centros espíritas, né? Pelo Brasil, sabe? Tem um grande centro espírita no Rio de Janeiro chamado Padre Pio, né? Então, ele tem muitas manifestações ligadas a essa fenomenologia de estar manifestando em centros espíritas, mesmo sendo católico, né? O católico é a coisa entre aspas, né? Da nossa rotulação daqui deste lado físico. Quando se está do outro lado, é a universalidade das coisas, né? Muito bem. Se você olhar a bibliografia dele, tem muitas histórias. Não são muitos os casos de bilocação. É raro, né? Só pessoas especiais, médiuns especiais, que realizavam esse fenômeno de estar em dois lugares aparentemente ao mesmo tempo. Muito bem. Eu que sou físico, sou cientista, o que a física diz a respeito disso? Então vamos ver o que a física fala sobre estar em dois lugares ao mesmo tempo. Para a física, isso é impossível. Por quê? Basicamente, a física tem várias teorias fundamentais que regem os fundamentos da física. Muitos de vocês, talvez alguns de vocês estavam aqui na palestra, quando eu fiz a palestra sobre premonição. Como é que o indivíduo pode ver algo que ainda não aconteceu? Ter uma visão, certo? De algo que ainda não aconteceu. Então, eu tentei explicar que a física jamais, as teorias da física, você não, ela está sentada na lei de causa e efeito. Ou seja, sempre primeiro existe uma causa para depois existir o efeito. Essa é a ordem temporal da fenomenologia. Como é que alguém pode ver um efeito antes da causa? Ou seja, como é que alguém pode ver uma luz se acender sem antes alguém ligar o interruptor? Tem uma ordem, você liga o interruptor, depois a lâmpada acende. Né? Então, os fenômenos físicos têm uma ordem. E aí a gente criou uma teoria tentando explicar como é que os paranormais especiais, os clarividentes, os premonitivos, conseguiam acessar informações como Nostradamus, né? E outros videntes que viam o futuro, tinham visões do futuro. Ok? Então a gente criou uma ideia, uma teoria para explicar isso. Da mesma forma, aqui a física impossibilita porque é o seguinte, eu tenho um ponto A no universo e um ponto B distante espacialmente um do outro. Ok? Segundo, onde está a proibição aí? Segundo Einstein, tá? Nenhum corpo pode se deslocar no espaço com velocidade superior à da luz. Ok? Então existe, para que um corpo, né, esteja neste ponto aqui, né, ou vamos imaginar uma pessoa que ela esteja nesse ponto aqui, ela precisa sair deste ponto e vir a este ponto, sempre demorará um tempo na jornada. E a velocidade máxima que se pode deslocar um corpo no espaço é a velocidade da luz. Mesmo que ele viajasse a velocidade da luz, existe um tempo para ele ir de um lugar a outro. Tá? Então, como é que esse corpo pode estar aqui e
estar aqui ao mesmo tempo. Porque se você, presta bem atenção, se você fizer isso, você não tem mais um indivíduo, você tem dois indivíduos. Por isso se chama bilocação. Então você não tem mais uma pessoa, você tem duas pessoas. E a história conta, a casuística conta, que não é uma questão instantânea de flashes. Ele fica tempo se manifestando em outro lugar. O próprio Padre Pio mesmo tem histórias que ele se manifesta em outros lugares para fazer cura. Para curar pessoas. Para fazer parto. Né? Entendeu? Ajudar pessoas que estavam em situações críticas, sozinhas, sem ninguém, sabe? Aí ele aparece lá e resolve o problema tal, sem sair do lugar, teoricamente, de onde ele estava. Né? Então, essa questão é muito importante de nós analisarmos, né? Porque a física não permite que esse fenômeno aconteça. Né? Como é que esta matéria aqui pode estar aqui e estar lá? Aí não é um indivíduo mais, já são dois. Tá? Então, de acordo com certas descrições de outros casos, nós vamos tentar entender fisicamente como é que isso pode estar acontecendo. Eu vou mostrar ideias e teorias aqui ainda não discutidas. Tá? Muito bem, vamos lá. Nós temos que entender primeiro, né, que existem vários tipos de bilocação. Vários tipos de bilocação. Primeiro tipo de bilocação. Né, primeiro tipo. As pessoas relatam, né, que o bilocado, ele não se manifesta física, ele se manifesta etericamente. Vocês estão entendendo? Ele se manifesta como se o duplo etérico dele se projetasse. Ou o corpo astral se projetasse. Então vamos imaginar assim, né? Tá? A bilocação, vamos colocar assim, ó, bilocação do, vamos chamar assim, o pessoal chama de duplo etérico, né? Ou corpo astral. Então, isso seria, basicamente, o indivíduo está aqui, o Padre Pio, por exemplo, está aqui, ele lança o corpo astral dele, ele sai em corpo astral e vai nesse outro lugar, mas, aí vocês me perguntariam, mas professor, o corpo astral é como o corpo espiritual, ninguém vê, certo? Como é que esse corpo astral, então, se torna visível? Né? Então, a única explicação é que, de alguma maneira, né, neste caso, depois a gente vai tentar explicar outras teorias. Então, a explicação neste caso é que o indivíduo, de alguma forma, cria em seu corpo, seu duplo etérico translocado, bilocado, tá? Adensamento dessa matéria que o torna visível a várias pessoas. Mesmo aos olhos das pessoas parecendo uma coisa tênue, parecendo uma imagem como se fosse uma imagem fantasma. Inclusive em algumas literaturas, o termo dado para bilocação é imagem fantasma da pessoa. Porque ela não é uma matéria densada igualzinha, sabe? É um deslocamento fantasma da pessoa, que se manifesta em outro lugar. Vocês vão ver que, no meu caso, por exemplo, muitas pessoas relatam que eu estive em determinado lugar. Mas, na verdade, eu não estive. Certo? Isso vai ser uma explicação que eu vou colocar aqui, tá? Como sendo uma das formas que esse fenômeno ocorre. Tá? Entendeu? Eu não faço bilocação, não sou essa coisa ainda, né? Quem sabe no futuro. Mas, por que as pessoas então relatam que me viram? Tá?
Olha, você esteve aqui em meu quarto, aí você esteve em tal lugar. E não é uma pessoa, são várias pessoas que fazem esse relato em relação a mim. Então eu vou tentar dar essa explicação. Mas eu tenho certeza que eu não fui. Você está entendendo? Nem eu me biloquei, porque eu estava em outro lugar, às vezes estava numa festa, né? Às vezes estava num boteco. Não estava concentrado para ir, para fazer isso aqui, tá? Né? O que pode acontecer, se eu, às vezes eu dormir, for deitar, meu corpo astral sai, vai, algumas pessoas podem até, com uma certa sensibilidade, né? As pessoas for vidente, ela pode me ver, tá? Como qualquer outro, né, espírito fora do corpo. Então, a chamada bilocação do duplo etérico. Agora, outra forma, agora essa daqui é uma bilocação material. Então não é um corpo astral, não é um corpo etérico, né? Seria a bilocação realmente material. Ok? As pessoas relatam o indivíduo manifesto ali fazendo uma intervenção, abraçando as pessoas, conversando, fazendo um ato de cura, né? Você está entendendo? Existem muitos relatos de pessoas, médicos, que se materializam, conversa, ajuda, faz um parto, por exemplo, faz uma cura ali, né, imediata, e depois pum, desaparece. Desaparece do nada. Você está entendendo? Então, esta bilocação, né, material, aí você teria que explicar, que é complicado, né? O que aconteceu? Como que aconteceu isso? Ok? Então, essa bilocação material seria a bilocação realmente que a física não consegue entender. Como é que um corpo pode ocupar dois lugares ao mesmo tempo no espaço? Porque você sabe que tem aquela outra lei, né? Uma lei inversa e mais ou menos parecida. Ou seja, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço-tempo, no mesmo espaço ao mesmo tempo. Aqui nós temos um problema, né? Nós temos o mesmo corpo ocupando dois locais diferentes ao mesmo tempo. Isso aí já é um problema muito sério, né? Porque você está tendo uma réplica de uma estrutura material idêntica. A física não consegue entender isso. Tá? Isso para as leis fundamentais hoje, que a nossa física, humilde física, ciência conhece, isso é impossível. Então, eu vou tentar trazer à tona uma explicação agora mais aceitável para o fenômeno da bilocação. Todos os estudos que eu fiz sobre bilocação, dificilmente as pessoas vão relatar o seguinte, prestem atenção no que eu estou falando. Olha, eu vi Padre Pio, por exemplo, ele estava conversando comigo, estava dando uma aula aqui, mas ao mesmo tempo ele apareceu em outro lugar, fazendo uma outra coisa. Vocês estão me entendendo? Ou seja, uma prova que esse indivíduo está atuando com um corpo aqui e com o seu duplo em outro lugar fazendo uma outra coisa. Duas atividades diferentes ao mesmo tempo. Tá? Pode até existir esse tipo de relato, mas é muito raro. Mas eu vou tentar explicar esses dois casos, esse caso mais grave, como é que acontece. Geralmente a pessoa, né, eu vi o Padre Pio estava aqui e tal, mas ele pode ter sido transportado para aquele local, não bilocado. Vocês estão me entendendo? É como esse padre que ele fala, olha, o Padre Pio esteve aqui na Praça de São Pedro, mas ninguém viu onde o Padre Pio estava lá, no mosteiro, na mesma hora, no mesmo lugar. Se ele estava lá. Que ele pode ter sido transportado para lá. Agora, mas como que ele foi transportado? Aí já é outra discussão, né? Outra discussão que nós vamos bater um papo aqui também, como é que isso pode ser feito. Eu tenho um relato de uma pessoa, de um sensitivo, né, vocês que moram, aqui a turma de Pouso Alegre não está aqui, mas quem mora em Pouso Alegre, né, conhece aquele sensitivo famoso, né? Tem um relato dele que em questão de horas ele foi transportado de 3 Corações aqui para Brasília. Questão assim de minutos. Ele desaparece aqui e aparece em Brasília. Isso relatado por uma equipe de pesquisadores que estava junto com ele, assim, assado. Então são fenômenos muito interessantes que acontecem. Tá?
Muito bem. Então, nós vamos tentar criar ideias e teorias para tentar explicar como isso acontece. Do meu ponto de vista, dentro da minha experiência espiritual. Ok? Muito bem. Vamos tentar explicar, em primeiro plano, como é que uma pessoa pode me ver, ou pode ver o Padre Pio em outro lugar, mesmo que ele estivesse no mosteiro. Até vamos assim dizer, aquela tênue. Então, o que pode acontecer é o seguinte: nós não podemos esquecer que esses indivíduos, deixa eu colocar aqui a explicação. Esses indivíduos não são pessoas comuns. Da mesma forma que Chico Xavier não era uma pessoa comum, da mesma forma que muitos outros avatares, vamos assim dizer, não eram pessoas comuns. O que esses indivíduos tinham de especial? Então, esses médiuns, né, ou santos, como vocês podem chamar, eles eram pessoas escolhidas pelo plano superior. Perfeito? São pessoas escolhidas pelo plano superior. E todos vocês sabem que o plano superior, as cidades astrais superiores, as dimensões superiores, são operadas por inteligências muito avançadas. Inteligências que detêm uma tecnologia inimaginável por nós. São os grandes engenheiros siderais. Vocês que assistiram ao filme Nosso Lar, né? Vocês viram uma arquitetura fantástica, uma cidade com tecnologias fantásticas. Quem que constrói? Quem faz tudo aquilo? Então, existem nesses locais, nessas cidades mais elevadas, seres da luz, que coordenam a experiência humana na Terra, coordenam tudo o que acontece na superfície da Terra. Esses seres são dotados de uma grande engenharia sideral. Eles manipulam as leis da física do universo de uma maneira que a gente desconhece. Então, uma das questões operacionais que eles podem realizar é essa daqui, presta atenção. Projeção holográfica que é, toda projeção holográfica é uma projeção holográfica em 3D. Ok, como é que isso funcionaria? Essas inteligências avançadas poderiam projetar uma imagem em qualquer lugar que eles queiram, através de uma tecnologia avançada. Se eles quiserem aqui, por exemplo, eles podem jogar uma projeção holográfica de uma pessoa em 3D e essa pessoa sair andando aqui e todos vocês vão ver. E essa tecnologia é tão avançada que ele pode dar densidade a esta imagem. Essa imagem pode ficar mais tênua ou mais adensada ao nosso plano físico. Tá ok? Quem acompanha o meu trabalho, principalmente as teorias de física quântica e espiritualidade, né, essa relação da matéria astral, aquela teoria que eu construí sobre a matéria astral, que é a matéria astral e a matéria física, elas são idênticas. Elas têm apenas uma diferença de nível quântico de energia. Uma é menos densa e outra é muito adensada, que é o nosso caso físico. Então, como é que essa matéria astral ela pode adensar-se e manifestar-se nesse nosso plano, nesse nosso universo? Isso é possível, desde que você manipule esse adensamento dessa matéria. Então, veja bem, esses indivíduos que operam máquinas sofisticadíssimas, tecnologias avançadas, elas podem dar a esse holograma em 3D a forma e a imagem que eles quiserem. No caso, pode utilizar a imagem conhecida do Padre Pio. Ok? Às vezes, o Padre Pio nem está sabendo que isso está acontecendo. Mas como ele era uma pessoa muito humana, muito conhecida na época, naquela região, então o plano astral usava aquela imagem para se aproximar das pessoas
e realizar curas, realizar algumas atitudes que não podia parecer um ser diferente, um ser estranho. As pessoas iriam se estranhar, é um fantasma, ia morrer de medo. Principalmente o católico, né? O católico morre de medo de espírito, né? Pode nem ver, né? Que sai correndo que nem o diabo foge da cruz, né? Entendeu? Então, para amenizar, tinha que trazer uma imagem de um padre, uma pessoa aceitável, uma energia aceitável. Não vai parecer um ET desse tamanhozinho assim, né? Cabeçudo, quando é que sai correndo? Entendeu? Então, geralmente, essas imagens são utilizadas por essas inteligências avançadas, para manifestar-se e ser bem recebido pelas pessoas, psicologicamente bem recebidos pelas pessoas que ali estão. Mas, na verdade, não é o Padre Pio que está ali. É utilizando a imagem. Às vezes o Padre Pio nem está sabendo o que está acontecendo. Ou pode estar sabendo através de uma informação que os próprios seres que ele contata dão. Então, uma das possibilidades de uma imagem, como as pessoas relatam que me viram. Olha, Lécio, eu te vi num sonho, eu tive aqui, olha, você apareceu na minha casa, eu estava meditando, você apareceu. E eu sei que eu não estava lá. Então, como é que eu posso explicar isso? Eu só posso explicar através da aparição de uma imagem, de uma entidade, que usou a minha forma para manifestar-se junto daquela pessoa, sem que aquela pessoa tivesse um trauma, ou assustasse, ou tivesse um medo, com uma imagem diferente. Então, eles utilizam essas imagens mais conhecidas para que as pessoas possam receber aquele ser, aquela forma, de uma forma mais harmônica. Vocês estão entendendo? Então, esta é uma primeira explicação que a gente vai dar. Tá? Então, seres avançados, utilizando projeção holográfica 3D, com adensamento de matéria. Essa imagem pode ser uma imagem muito tênue, ou pode ser uma imagem super adensada, que o indivíduo sai andando mesmo e realiza coisas. Isto é uma situação A. Situação B. Ao invés de ser uma projeção holográfica 3D adensada, é um espírito, né, de luz que se adensa. Tá? Ou materializa, né? No entanto, esse espírito que se adensa, ele utiliza uma forma de outra pessoa. Ele não se adensa com a forma dele, ele se adensa com uma forma também aceitável. Tá? Mas para ele fazer esse adensamento, ele precisa de tecnologia. Então esse indivíduo está operando uma tecnologia avançada, tem uma estrutura por trás, que faz com que ele materialize-se. Todo o campo vibratório da matéria do corpo astral sofre um adensamento e ele manifesta-se. Esse indivíduo, então, ele anda, pode abraçar, você pode, né? Ele é denso mesmo. Você pega na mão, dá a mão, você sente a calor, você sente a forma. E depois ele vai desvanecendo e vai embora. Como aquele teleporte da Enterprise. Ele vai sumindo, desaparecendo. Tá entendendo? Então a bilocação pode ser explicada, porque aí eu estou dando explicações que não viola as leis da física, estar em dois lugares ao mesmo tempo. Porque não é o indivíduo que está em dois lugares ao mesmo tempo. Aquela matéria não está em dois lugares ao mesmo tempo. Vocês estão me entendendo? Então o fenômeno aí não é bilocação. É algo que acham que é uma bilocação, mas não é. Está acontecendo um outro fenômeno. Como as pessoas não têm conhecimento, não têm sabedoria dessas questões, do que está acontecendo no mundo astral, como que operam a ciência e a física do plano astral, né? Então, realmente, a gente tem que entender que esses fenômenos, eles vão acontecer dentro dessas situações. Certo? Muito bem. Então, esse espírito que se adensa, usando a imagem,
Né? Aí as pessoas me perguntaram, mas Laércio, como é que esse adensamento ocorre? Né? Quem assistiu o meu curso de física quântica, ou leu o livro de física quântica e espiritualidade, vai saber que nós criamos um modelo de matéria, né? Nós dissemos o seguinte, que o elétron, né, para começar a matéria mais básica, para depois fazer o átomo como um todo, o elétron ele pode ser encarado, né, da seguinte forma, como uma entidade que oscila. Ele é uma onda, ele é um pacote de ondas, tá, que oscila. E quanto maior é a frequência desse elétron, mais a característica de solidez ele vai ter naquela região. Como todo objeto quântico, né, quando você diminui a frequência dele, ele simplesmente expande. Então, essa seria o elétron no plano físico. E toda vez que o elétron ele se expande, mas ele só se expande dando salto quântico, porque ele não pode assumir qualquer nível de energia, então ele salta de um nível quântico para outro, ele se expande e aí ele tem uma matéria astral, um elétron astral. Então ele não tem densidade, ele é uma partícula que atravessa a parede, atravessa essas coisas. Então você imagine, né, lá, um espírito que está lá no nosso lar, que está trabalhando como espírito, ninguém o vê, o espírito pode passar aqui, ninguém vê ele, ninguém percebe a existência dele. Mas através de uma tecnologia, você dá energia para essa matéria, para esse elétron, você carrega ele de energia certa, e esse objeto, ele dá um salto quântico e simplesmente ele aparece no nada em nossa dimensão. Aparece, puf. Quem usa muito esse tipo de tecnologia são os ETs com discos voadores. Nos relatos de disco voador é muito comum o disco voador estar aqui e de repente o disco voador some, desaparece. Pá, some no nada. É. Inclusive naquele famoso filme do Steven Spielberg, né, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, vocês percebem que a nave-mãe, ela não veio voando, ela materializa. Começa a dar aquela puta fumaça, aquela coisa nas nuvens e a nave aparece ali, ela surge ali. Vinda de um ponto distante, ou de deslocamento quântico, ou de uma outra dimensão. Então, quem conhece essa física, essa teoria de manipular a estrutura atômica, tanto para adensar-se, manifestar-se no plano físico, e depois perde energia, dá um salto quântico para baixo e se utiliza novamente. Então, para todos os efeitos, para nós que estamos nessa dimensão, o indivíduo aparece e some do nada. Né? Uma vez, eu era um menino jovem, estudando física, eu pergunto para o nosso mestre, como é que existia, né, uma teoria, uma lenda no mosteiro Shaolin, que o monge Shaolin, ele pode atravessar as paredes. Então tem uma frase assim, no mosteiro Shaolin. O monge, quando for procurado, ele não será encontrado. Quando encontrado, não poderá ser visto. Quando visto, não será tocado. E quando tocado, não será sentido. O que significa isso? Significa o seguinte, como o monge era um indivíduo muito avançado, estava em contato com os planos superiores, era aquele indivíduo que transcendia esse plano material das coisas, então ele tinha muitos amigos no plano espiritual, ele tinha capacidade de entender e interagir, sair do corpo, todas essas coisas. Então, você só podia encontrar um monge, isso significa que você só podia encontrar um monge iluminado se ele quisesse. Então, quando procurado, não será encontrado. Porque ele sabe que você está procurando ele. Por exemplo, se um soldado, um exército, alguém fosse procurá-lo para fazer qualquer coisa com ele, para caçá-lo ou para matá-lo, você não vai achar ele nunca. Porque os espíritos o avisam, ele se manda.
Quando é encontrado, não poderá ser visto, ou seja, você só vai vê-lo se ele quiser que você o veja. Como um espírito, ele some na sua frente, desaparece. E quando visto, não pode ser tocado, porque você pode vê-lo, mas às vezes você vai tentar tocá-lo e não é uma matéria comum, ele é uma imagem apenas. Ele projeta uma imagem dele, ou etérico, ou duplo etérico, aonde ele quer. E quando tocado, não será sentido. Exatamente, você toca, mas você não sente uma matéria densa, você sente uma imagem. Né? Então essa é uma lenda muito comum. Então uma vez eu perguntei para o meu mestre, né, que era um monge Shaolin, um dos guias espirituais meu, mestre, como é que um monge pode atravessar uma parede? Porque existiam as lendas que você trancava o monge numa cadeia, numa cela, e ele desaparecia. Ninguém explica. Isso tem muito comum na história da China, de você pegar um monge trancado numa cela, e ele some, e a cela não está destrancada, está tudo travado do mesmo jeito, ele desaparece de dentro daquela cela. E então eu fiz essa pergunta para ele, mas como é que isso acontece? Como é que vocês fazem isso? Cara, ele me deu uma resposta que eu só fui entendê-la atualmente. Na época eu não entendi o que ele quis dizer. Ele disse assim: quando você está num quarto todo fechado, você só vê quantas saídas? Você fala, eu só vejo a porta, né? Você tem que abrir a porta para eu sair. Eu falei, exatamente. Tem muitas outras saídas que você não vê, mas elas existem. Vocês estão me entendendo? Ou seja, a nossa limitação de apenas enxergar 3 dimensões, x, y, z, nos impede de perceber que existem outras saídas. E as saídas é só. Salto quânticos. A matéria pode ser transportada assim, através de uma tecnologia avançada, de um ponto para outro. Então, esses monges acessavam essas tecnologias, pediam ajuda para os amigos, e os amigos transportavam ele, como o teleporte da Enterprise, né? Desmaterializa aqui, some aqui, aparece em outro lugar, é levado para outro lugar. No caso desse famoso sensitivo que eu citei recentemente, o general Moacir Uchoa é um dos indivíduos que estava nessa experiência, estudavam muito, ele simplesmente desapareceu e foi aparecer instantaneamente em Brasília. Isso aconteceu várias vezes, não foi só uma vez. Né? Eu acompanhei o Moacir Uchoa estudando ele profundamente e tal, e esses fenômenos acontecendo, de ele ser transportado para locais distantes em questões de minutos. De minutos. Então isso só pode ser uma intervenção de uma tecnologia avançada. E no caso, esse sempre fala, não, os ETs é que me transportaram. Os meus amigos é que me transportam. Não é eu que sei fazer, eu não sei fazer isso. É os ETs que me transportam. Então, comparando com esses fenômenos, com essas coisas que acontecem, a gente pode tentar entender como é que a tecnologia superior avançada opera no espaço-tempo. Como é que eles conseguem realizar esta mecânica, né, de realizar essas façanhas a qual nós não estamos preparados para perceber ou entender toda essa física. Tá? Mas todos esses indivíduos, chamados santos, chamados pessoas especiais, são pessoas programadas pelo plano astral para realizar uma missão na superfície da Terra. Então esses indivíduos, eles são preparados anos e anos e anos antes de vir para a Terra para exatamente cumprir uma missão. E existe toda uma equipe astral que vai dar a assistência a este indivíduo para realizar essa missão. Tá? No caso de Chico Xavier, que vocês assistiram a vida dele, o filme dele, você viu, o Emmanuel preparou ele, né? Antes de encarnar, Chico já estava sendo preparado para essa missão. Então só foi o momento certo de abrir o Chico e falar, agora nós vamos trabalhar, agora nós vamos assumir aquilo que você se propôs a fazer, antes de descer, antes de encarnar. E eu estou aqui também exatamente porque eu me propus a fazer esse serviço antes de você encarnar. É um trabalho missionário, nós vamos fazer. Precisa de disciplina, né? Precisa de trabalho, precisa de dedicação, porque nós vamos fazer um trabalho muito importante para as pessoas que estão na superfície desse planeta. Né? Então,
na verdade, eu quero que vocês entendam uma coisa. Quanto mais conhecimento espiritual vocês começam a adquirir, mais responsabilidade para com a humanidade vocês passam a ter. Tá? Porque não é uma questão simplesmente, eu estudo, fico lendo, começo a conhecer. E você faz o que com isso? Você vai fazer o que com esse conhecimento? Todo conhecimento gera uma responsabilidade. Que responsabilidade é essa? A necessidade de você levar esse conhecimento aos outros. De você criar mecanismos para que esse processo se expanda. Ok? Todo o meu trabalho é um trabalho de tentar levar essas ideias às pessoas. De levar a espiritualidade às pessoas que estão na busca, que estão numa condição mais oculta, estão adormecidas deste mundo. Porque todos nós somos deuses, sabe? Todos nós temos essa essência espiritual dentro de nós. As pessoas só precisam ser despertadas. Você precisa despertá-la. E às vezes uma palestra desperta, um toque, uma palavra, e ela às vezes está num momento de angústia, depressão, está em sofrimento, às vezes está doente no hospital. Às vezes uma palavra, uma ajuda que você dá, você eleva, você tira aquela pessoa e ela toma um outro rumo na vida, toma um outro curso. Isso é muito importante. Você não sabe o quão importante é aquilo que você está fazendo. Então essa é a responsabilidade espiritual que nós temos que ter quando a gente detém um certo conhecimento espiritual. Ele não pode morrer com você. Porque você é um ser sociável, você é um ser que está num mundo cheio de pessoas à sua volta. É sua responsabilidade iluminar essas pessoas que estão à nossa volta. Da mesma forma que você recebeu um dia a luz, você tem a responsabilidade de iluminar as trevas. E, para tanto, não é preciso ser gênio, não é preciso ser santo, não é preciso ser um tremendo de um médico, nada disso. O pouco que você sabe é o pouco que você vai dividir. Isso já é muito importante para quem não tem nada, certo? Para quem não possui nada, para quem está nas trevas profundas. Então nós precisamos ter essa consciência, que nós temos uma responsabilidade muito grande para com a luz. Por isso eu tenho uma palestra, que eu chamo A Serviço da Luz. Você colocar-se a serviço da luz, a serviço dos planos superiores, para que os planos superiores possam usar você como instrumento e ferramenta para levar as coisas, a mensagem ou o ensinamento para as pessoas que estão nas trevas, que estão adormecidas neste mundo. Então é muito importante ter essa consciência, porque realmente essa fenomenologia, todas essas fenomenologias, elas acontecem para chamar a atenção, para despertar aquelas pessoas que estão nas trevas. Porque tem pessoas que as trevas é tão grande que você não der um chacoalhão, se não parecer um espírito na frente dele, se não parecer um disco voador, se não abduzir o cara, ele não sai das trevas. De tão denso que ele é, tão enraigado em valores materiais. Então, às vezes, precisa de um choque. Por isso, que muitos dos espíritas, usam a palavra, se não for por amor, vai pela dor, se não for pela sabedoria, vai pela dor. Então, quantos indivíduos, às vezes, não procuram a espiritualidade porque estão sofrendo, O indivíduo está sofrendo, então ele procura a espiritualidade, Agora vai sair um novo filme do Chico Xavier, agora em abril, que se chama As Mães de Chico Xavier, Então vocês vão ver que a maior parte daquelas mães que vão procurar o Chico é porque estão sofrendo com uma perda. Filho morreu, certo? E agora? Então nós vamos buscar esse auxílio. E o que acontece? Quando esta mãe, então, descobre, através do Chico, que o seu filho está vivo, o que acontece? Acontece uma transformação. Essa transformação ela é extremamente importante porque é a transformação do acordar, do sair das trevas. Poxa!
Então meu filho não está vivo, então existe vida após a morte, então existe toda uma coisa, o que eu estou fazendo aqui? Sabe? Então os questionamentos começam a surgir. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, você tirar um espírito das trevas e acordá-lo. Né? Então, tem muitas pessoas que só nesses momentos de crise vão procurar e despertam. Outros, que são muito poucos, despertam pela vontade de buscar o conhecimento, pela vontade de questionar, de buscar a sabedoria. E eles vão encontrando respostas e a sua própria vida vai se transformando. Isso é importante. Então, voltando ao nosso assunto, né? Do que eu acredito, do que eu pesquisei, do que eu fui a fundo, a bilocação material de um indivíduo estar ao mesmo tempo em dois lugares, eu nunca vi isso assim descrito dessa forma, está operando em dois lugares. Então, não é este indivíduo aqui, este indivíduo, Laércio, que se desdobra em dois e vai manifestar-se ao mesmo tempo em dois lugares. Este ato eu não acredito que aconteça. Simplesmente porque não há uma necessidade, é uma operação muito sofisticada, né, para que isso pudesse ocorrer, é um gasto de energia muito grande. Então, na verdade, é como se eu fizesse uma cópia de mim mesmo para estar em outro lugar. Agora, como é que essa cópia é feita? Então, a pergunta fundamental é, como, né, essa cópia de mim mesmo é feita? E uma coisa muito importante, nós temos que entender que cada indivíduo encarnado, existe dentro aqui um espírito, uma consciência, uma alma. Então, na verdade, eu teria que clonar a alma também. Né? Ou, como é que eu consigo dividir a minha alma, a minha consciência em dois pontos? Para controlar dois corpos físicos. Vocês percebem que seria uma operação muito complicada para um indivíduo, para uma pessoa que está usando um corpo físico e tem limitações? Porque por mais que você seja um indivíduo avançado espiritualmente, usar um corpo físico é uma grande limitação para o ser. Por isso que eu creio nessa situação, numa intervenção superior. Né? É claro que na Igreja Católica vão se chamar uma intervenção divina. Só que esse divino para nós, né, são técnicos. Né? São técnicos que manipulam toda aquela tecnologia do plano astral. Vocês viram, né, que quando, no filme do André Luiz, né, do Nosso Lar, quando o André Luiz chega lá no Nosso Lar, fala, não, mas eu sou médico, eu quero ajudar, eu quero trabalhar, mas você viu que ele foi botar a mão e já fez besteira. Né? Que ele fala, não, a sua medicina, aquilo que você conhece de medicina não serve aqui. Né? Porque aqui a tecnologia é outra, a estrutura é outra, você tem que aprender tudo de novo. Tem que aprender as leis, as regras, tem que começar do zero. Está disposto? Ah, então legal, quero aprender. Então ele vai começar a entender uma outra ciência. Então os técnicos de lá conhecem uma física e uma ciência que é desconhecida por um cientista daqui, por um médico daqui. Como é que eu vou fazer uma cura? Você pode usar uma visão, os caras lá de cima usam uma outra estrutura, uma outra visão. Aqui a medicina usa a cura da máquina, da biologia, da máquina biológica. Não tem alma, não tem espírito, não tem nada. É trocar peças. Mas quem está nessa intervenção desse ser, ele tem uma visão diferente do ser. Então, vamos tentar entender essa questão. Por isso que é mais fácil entender de que os caras criam imagem holográfica 3D ou é outro espírito que se adensa usando a mesma forma. Porque é muito complicado, né? Por exemplo, está lá um indivíduo aqui. Vamos supor, Padre Pio está aqui. Uma outra situação exige a presença de Padre Pio, por exemplo, em outro local, para ele fazer uma intervenção de cura ou ajudar uma pessoa que esteja necessitada. Porque às vezes, veja bem, neste relato feito por este padre, que o Padre Pio apareceu na paz de São Pedro, né? Cumprimentou e depois desapareceu. Eu pergunto, qual que é a necessidade que o Padre Pio tinha de estar lá? Naquela praça, fazendo o quê? Só para aparecer para o cara, para depois ser comentado? Então, na verdade, tudo
todas as questões relativas a uma intervenção de tecnologia avançada tem que ter uma razão de ser. Ou seja, eles não dão ponto sem nó. Eles não atuam dessa forma, porque gasta muita energia, né? Tem que ter uma razão de ser. Tá? Então, na verdade, se o próprio Padre Pio tivesse bilocado, tá? Ele tivesse aqui fazendo uma atividade e depois, ao mesmo tempo, fazendo uma outra atividade, né? Então, aqui é complicado, porque teria que ser dois indivíduos, porque eu tenho que ter duas consciências, duas almas, dois espíritos, o próprio espírito se dividindo também. Aí fica uma coisa muito complexa, complicada. Então eu não acredito nisso. Então, quando esse fenômeno realmente acontece, né, o Padre Pio está aqui dando uma aula, trabalhando, fazendo alguma coisa, e a imagem dele aparece em outro local, ou o físico, ele fisicamente aparece em outro local, atuando ou fazendo alguma coisa, pode ter certeza que não é o Padre Pio que está aqui. É, na verdade, uma entidade da mesma equipe espiritual, da mesma egrégora espiritual de Padre Pio, que usa a imagem de Padre Pio para adensar-se. Padre Pio tem consciência disso, porque a equipe egrégora que ele está conversando, que ele está dialogando, que se manifesta e adensa. E este indivíduo adensado, com a imagem de Padre Pio, vai atuar, vai fazer o trabalho que tem que ser feito. Fisicamente. Então, essa possibilidade eu acho mais inteligente. Eu acho uma possibilidade mais real, mais tecnicamente viável, sem violar as leis da física clássica, ou da física quântica, ou da física relativística. Né? Então, a segunda possibilidade que nós aventamos aqui é, no caso, né, a segunda possibilidade que nós discutimos, né, foi exatamente você ter o Padre Pio, mas o Padre Pio agora está sentado, meditando, cruzando as pernas, ou deitado numa cama, e projetar astralmente. Aí ele vai lá, ele chega astralmente, meio que invisível, meio com o corpo astral, as pessoas o veem, adensa, e ele conversa, dá uma resposta, e depois é fácil esse corpo astral sumir mesmo. Rapidamente o corpo astral se desloca, né? Instantaneamente, como esse caso da Praça de São Pedro. Isso tem muito a ver com a projeção astral. Porque às vezes o indivíduo vê ele porque está numa sintonia de frequência, mas ninguém mais vê. É como um indivíduo que vê claramente o espírito e ninguém vê o espírito que está ali, um bom vidente. E esse padre que o viu na Praça de São Pedro era um santo, ou seja, era um médium, tinha uma mediunidade, tinha uma relação com o invisível. Né? Então ele pôde relatar, o Padre Pio veio aqui me cumprimentar, estava aqui e tal, mas depois que ele vai saber, com os outros amigos dele, mas Padre Pio nunca saiu do mosteiro, mora lá em outra cidade, distante e tal. Então, esta projeção, né, onde a pessoa pode sim estar em outro lugar, mas o corpo físico está em um outro local. Isso a projeção astral explica facilmente essa fenomenologia. Ok? Então, eu creio que, neste caso, né, eu não vejo mais nenhuma outra possibilidade aí. Sabe? Eu não vejo mais nenhuma outra possibilidade, uma outra explicação que possa estar acontecendo. Principalmente porque, conversando com os nossos mestres espirituais, eles orientam a gente desta forma. Né? Tudo tem uma razão de ser. Quando acontece um fenômeno, você pode não entender esse fenômeno, mas ele tem uma explicação física clara quando invocado uma outra ciência. Né? Você não sabe como ocorre, mas no futuro nós vamos saber como é que ele ocorre. Da mesma forma que existia uma questão muito interessante. Na antiguidade, né,
Os astrônomos da antiguidade, observando os planetas, o céu, a lua, as estrelas, eles não entendiam como é que esse mecanismo funcionava. Ok? E quando eles tentavam colocar no papel, né? Quando eles tentavam colocar no papel como esse mecanismo funcionava, eles não conseguiam entender, davam uns absurdos. Por exemplo, o movimento planetário, quando ele é colocado no papel, e principalmente como as pessoas achavam que a Terra era o centro do universo, quando você coloca a Terra como centro do universo, e quer entender, por exemplo, a órbita do planeta Marte ao redor da Terra, simplesmente olhando para o céu, achando que tudo gira em torno da Terra, começa a dar um problema. Que problema? O planeta, ele começa a fazer assim, ó. Ele começa a andar para trás e fazer laços no céu. Olha, ele começa a fazer assim, ó. Imagine que louco. Um planeta girando em torno da Terra assim, ó. Vocês estão entendendo? Você sabe que a astrologia usa essa questão até hoje, né? Por isso que ele fala assim, hoje Marte está retrógrado. Já ouviu falar isso em astrologia? Não? Marte está retrógrado, né? Vênus está assim, assado. Vocês entendem? Nunca viram falar isso? Não, porque, olha, quando você observa o planeta Marte e outros planetas também, no céu acontece um fenômeno muito interessante. Tá? Eu vou explicar para vocês por que tem a ver com essa ideia da bilocação, a questão da visão científica das coisas apenas. Né? Então, veja bem. Se você começar a olhar o planeta Marte no céu, que ele é bem brilhante, né? Ele é bem visível, todos os povos antigos viam ele, e tem as estrelas de fundo, aquelas estrelas que nunca se mexem. Então, o planeta Marte, se você observa hoje, ele está aqui, amanhã ele está aqui. Depois ele está aqui, ele vai andando no céu. Por isso que eles foram batizados de planetas, que traduzido na nossa língua significa errantes ou viajantes. Astros que estão vagando. Mas só que tem um problema sério. Chega uma hora que Marte, ele praticamente para e começa a voltar. Só que ele faz isso aqui, ó. Ele começa a fazer uma curva, que ele faz uma curva assim, começa a voltar no céu. Aí depois de um tempo, ele começa a voltar de novo. Então ele faz um laço assim no céu, ó. Ué! Então, para a astrologia, para os astrólogos antigos, né, que sentam a Terra, quando Marte começava a fazer isso aqui, ele falava que estava retrógrado, estava andando para trás. Isso significa retrógrado, ele está retrocedendo. Né? Como resolver esse problema? Isso é exatamente um fenômeno que acontece, né? Porque, na verdade, o que está acontecendo é que você botou a Terra no centro. Quando você bota a Terra no centro, dá essa zebra aí. Né? Mas o planeta está fazendo isso? Não, ele não está fazendo isso. Isso é uma visão aparente. Aparentemente você vê ele voltando para trás. Mas na verdade tudo acontece por causa do seguinte: está o Sol e todos os planetas giram ao redor do Sol. Vamos supor que esse aqui fosse a Terra e esse aqui fosse o planeta Marte. Certo? A gente com todo mundo andando na mesma direção, é uma pista de corrida. Imagina 2 carros. Né? Como a Terra gira muito mais rápido do que Marte, deixa eu colocar ele aqui, como a Terra gira muito mais rápido que Marte, enquanto quando Marte está aqui, ó, nessa posição, você vê ele andando no céu para cá. Mas a Terra está andando também. Né? Entendeu? Então, quando a Terra anda muito depressa, você, ao invés, em relação às estrelas de fundo que estão muito distantes, você vê Marte andando para trás. Porque a gente está podando Marte. Quando você poda ele tem a tendência, parece que ele está andando para trás. Ó. Mas ele não está andando para trás. Ele continua andando na mesma direção. Como eu ando muito mais depressa, é como quando você poda um carro na estrada. Você está lá, você acelera o seu carro, aí você percebe que esse cara aqui que está podando está andando para trás. Entendeu? É apenas isso que acontece. Mas, na verdade, ninguém está andando para trás. Né? Então,
Os antigos, os astrólogos antigos faziam todo esse negócio, mas quando a ciência começou a avançar, quando o conhecimento começou a avançar, essas explicações foram totalmente derrubadas. A mística caiu. Né? Ninguém anda para trás no céu, é uma questão de percepção, de ângulo de visão das coisas. A questão da bilocação é a mesma coisa. Quando o fenômeno não é compreendido, parece um monstro, parece um fantasma. Mas quando ele vem à tona do conhecimento, da ciência, ele se torna uma coisa simples, uma coisa comum, interessante. Né? Você percebe, tem ciência, tem tecnologia envolvida para interferir. Que naturalmente essas coisas não acontecem. Não é natural, tem que ter uma interferência científica, tem que ter uma tecnologia operando instrumentações avançadas para que esse fenômeno, não só da bilocação, mas do próprio transporte de matéria através de portais quânticos. Né? No meu livro, chamado Ufologia e Física Quântica, eu escrevi um livro chamado Ufologia e Física Quântica, exatamente para explicar como é que essas naves se deslocam, como é que o ET pode chegar de espaços distantes, de estrelas distantes, sem violar a lei de Einstein, certo? De deslocamento com velocidade da luz. Porque se você consultar a maior parte dos cientistas, eles não acreditam em ET por uma simples questão. Simplesmente os ETs não podem estar aqui, da mesma forma que nós não podemos viajar ao planeta dele, por causa do tempo de viagem. Mesmo viajando à velocidade da luz, eu demoraria milhares de anos para chegar numa estrela vizinha. Né? Então essa é a grande discussão, né, com os professores de física. Então eu falo para eles assim, isso é com a sua física de hoje, a sua visão de hoje. Mas daqui a 2, 3 mil anos no futuro, você vai pensar diferente, você vai ver que tem outras possibilidades. E esses ETs estão aqui sim, de uma maneira que você nem imagina cientificamente. E a física quântica, ela abre portas, hoje em dia você usa certas, principalmente essa ideia de transporte de matéria, de saltos quânticos, você abre a possibilidade de explicar como é que uma nave desloca. Inclusive, né, nas questões espirituais, quando a gente conversa com os espíritos falam assim, essas naves, elas não voam, elas saltam. Elas deveriam ser chamadas de saltadores, e não voadoras. Porque elas não voam, elas saltam. Né? E, inclusive, eles têm vários tipos de nave, vários modelos. Eles têm uma nave muito grande que fazem o transporte interestelar. E tem naves menores que saem desta nave grande para fazer simplesmente a nave de reconhecimento. Essas naves menores que saem fazendo voo. Então, esta nave usa a tecnologia de salto quântico. Ela salta. Ela não voa. Então, ela simplesmente some aqui e aparece instantaneamente em outro lugar. Da mesma forma que o elétron, né, pode dar um salto quântico de um nível quântico para outro, sem tempo nenhum. A própria física admite isso. A própria física de Niels Bohr, da mecânica quântica, admite que quando um elétron salta de um nível quântico para outro nível quântico, no átomo, né, ele sai daqui e aparece aqui. Ele não existe nesse intermediário. Não tem trajetória. Ele some e aparece. E, tecnicamente falando, né, se nós imaginarmos que o átomo de hidrogênio, que é o átomo mais simples, o núcleo está aqui, e o elétron está nesta eletrosfera, e existe uma outra órbita possível do elétron. Quando o elétron está nesta órbita mais alta, e diz que ele salta para uma órbita menor, mais próxima, ele perde energia, então ele perde energia, ele emite um fóton, perde energia e decai. Tecnicamente falando, ninguém sabe em qual ponto dessa órbita ele vai aparecer. Matematicamente não tem como dizer. As pessoas acham que ele salta daqui para cá, não é? Mas não é verdade. Ele pode aparecer em qualquer ponto dessa órbita mais baixa. Ele pode aparecer aqui, pode aparecer aqui, pode aparecer aqui, pode aparecer aqui, pode aparecer aqui. E muito loucamente, né, se ele sai daqui
e aparece diametralmente oposta, é como se você falasse, poxa, então ele atravessou o núcleo atômico, ele passou por dentro do núcleo. E a gente sabe que isso não pode acontecer, porque se ele passar por dentro do núcleo, ele reage com o próton, desintegra, porque as duas cargas são indiferentes. Se o elétron e o próton se juntar, né, vira, né, energia pura. Desintegra, desmaterializa, porque as duas cargas são opostas, elas se atraem. Né? Então, na verdade, a única teoria que você tem que dizer é que ele não existe entre um ponto e outro. Aqui está o ponto A, por exemplo, né? No espaço mesmo, ponto B, o elétron simplesmente desaparece aqui e aparece instantaneamente nesse ponto, sem gastar tempo, numa velocidade praticamente infinita. Agora eu pergunto, se o elétron pode, vamos imaginar uma ciência avançada que consegue fazer isso com átomos inteiros. Fazer o átomo dar salto quântico. Se ele consegue fazer com átomos inteiros, ele faz com uma nave inteira. Né? Ele aperta os botões da nave, a nave inteira salta para um ponto que ele calculou, que ele projetou, que ele quer estar. E aí ele pode simplesmente viajar de uma galáxia para outra instantaneamente. Não tem tempo na viagem. Certo? Então a bilocação ou o transporte de pessoas, os ETs, ou o próprio plano astral superior, pode pegar uma pessoa aqui, agora, fazê-la sumir aqui, fisicamente, e aparecer num lugar completamente distante. Como se fosse o teleporte da Enterprise. Só que a teoria da Enterprise é uma teoria muito babaca. Né? É uma teoria de desmaterializar o cara inteiro, transformá-lo em energia, e depois recompô-lo novamente num outro local. Né? Eu acho isso extremamente perigoso, porque se um átomo perde, imagina se você rematerializa sem as partes íntimas. Fala, está faltando peça. Deu defeito no teletransporte. Né? Então, não é. Na verdade, você só muda um pouco quanticamente a estrutura desse átomo aqui, sem tirar nada do lugar, transporta e reestrutura ele de novo, num outro ponto. Entendeu? Porque quando o elétron sai daqui e vem para cá, o elétron não muda. Ele não muda nada, ele só perde energia. Então é uma troca de energia, ele não desmaterializa, ele não se descaracteriza. Então, essa é, eu acho, assim, a forma mais avançada de transporte que os ETs usam, né? E que esses grandes médios e paranormais, em contato com essas inteligências mais avançadas, utilizam desse mecanismo sofisticado de portais dimensionais, portais de transporte. Eu vi isso em muitos relatos em ufologia, em abduções, que existem certos tipos de abduções onde não existe disco voador na jogada. Ou seja, o cara está lá no quarto da casa dele e aparecem os ETs. Os ETs, o relato é assim, olha o relato. Abre uma bola de luz e os ETs começam a sair dessa bola de luz. Saem fisicamente. Pá, pá, pá. Né? Pega o cara, leva para dentro da bola de luz, vai embora, some a bola de luz, fecha, desaparece. Leva ele para outro lugar. Então eu pergunto, o que é essa bola de luz? Essa bola de luz é o mecanismo de transporte. É o túnel que eles abrem, quântico, transportador quântico. É como se existisse um equipamento aqui, que a hora que você entra na ação dele, todos os seus átomos sofrem um desnível quântico. E você é jogado, dá um salto, passa pelo portal. E a hora que você sai do portal, seus átomos voltam ao normal. E aí você está normal. Vocês entenderam? Então é mais ou menos isso. O elétron só pode saltar daqui, voltar para o nível superior, ele ganha energia, ele pode aparecer em qualquer lugar da outra órbita. Independente. Ok? Então, resumindo a nossa palestra, a bilocação da forma como eu coloquei para vocês, né, só pode acontecer dentro dessas possibilidades, uma interferência de uma tecnologia avançada do plano astral superior, do plano espiritual, das divindades, como você quer chamar, tá? Que usa uma tecnologia avançada para criar uma imagem holográfica adensada de uma pessoa para estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ou a projeção astral de um indivíduo que vai para um outro lugar e se deixa ser visível por alguém em especial que relata que aquele indivíduo esteve ali e ao mesmo tempo estava em outro lugar. Ok? Então é isso, gente.
Eu agradeço a presença de vocês, desejo a todos muita paz, muita luz. Namastê e até um próximo encontro. Muita paz.